Universo Diverso, com Luciana Neri. Doutora Laís, ontem a senhora falou da importância do acompanhamento do oftalmologista, principalmente para as crianças de 0 a 7 anos. Eu já vi pais recomendando a outros que colocassem o tampão para corrigir o estrabismo dos filhos. Isso é uma temeridade, né? Esse tampão, ele ainda se usa, ele precisa necessariamente ser recomendado por um oftalmologista, não é? A gente ainda usa sim o tampão, ele é um importante aliado da gente no tratamento do estrabismo, quando a causa do estrabismo é um olho ter uma visão um pouco mais fraca que a do outro. Então a gente costuma ocluir o olho que é bom para estimular a visão daquele olho que é fraco. Quando isso é feito sem a orientação do oftalmologista, deve ter muito cuidado. Por exemplo, os pais, do jeito que você falou aí, como se os pais, por exemplo, resolverem ocluir o olho que está tortinho. Normalmente o que está tortinho é o que está com a visão mais fraca. Mas antes de passar o tampão, a gente primeiro precisa avaliar por que essa visão é mais baixa. Se tem alguma alteração naquele olho ou se ele precisa de grau. Às vezes o grau de um olho é mais forte que o do outro e só da gente prescrever o óculos, o olho já melhora a visão, o estrabismo melhora. E alguns casos não vão se resolver com tampão ou com óculos. Alguns casos de estrabismo desde criança eles já são cirúrgicos. Então só mesmo a avaliação com o oftalmologista que vai poder indicar bem isso. E além do estrabismo e da miopia, que assim no senso comum a gente percebe como mais recorrentes, quais outros problemas são comuns em crianças, doutora? Aqui em Conquista, algo que é muito comum nas crianças é a alergia, que pode ir desde casos mais brandos, que é aquela criança que coça os olhos quando muda o tempo, até aquelas crianças que têm associado a coceira com a rinite, com a bronquite, com a asma, casos mais graves. Essa coceira nos olhos, ela deve ser tratada desde cedo, para evitar que prejudique a córnea e possa surgir um astigmatismo, uma dificuldade de enxergar ou até na adolescência um ceratocone, que tem como fator essa coceira, essa alergia ocular não controlada desde cedo. E tem algo que se possa fazer para evitar esse tipo de alergia, doutora? Sim, eu costumo orientar os pais os mesmos cuidados que o pediatra orienta para alergia respiratória. Então, manter o filtro do ar-condicionado sempre limpo, evitar no quarto das crianças objetos que acumulem poeira, como cortina, carpete, tapete, bichos de pelúcia, lavar aquelas roupas guardadas que ficaram muito tempo no armário antes de usar, manter os ambientes arejados e exposição ao sol, e evitar objetos antigos e poeira mesmo, contato com a poeira. Nos casos dos olhos irritados, eu também costumo orientar as crianças, pega um algodão, molha com água filtrada, gelada, água da geladeira, molha esse algodãozinho, coloca sobre os olhos quando tiver olhinho inchado, vermelho, com vontade de coçar. Essa compressazinha gelada com algodão a própria criança faz e melhora e passa essa vontade de coçar. E isso, claro, nos casos mais leves. Em alguns casos a gente precisa entrar com colírios antialérgicos, apesar de todos esses cuidados. Obrigada, doutora Laís.